No Japão, existe um jogo viciante que acaba deixando pessoas com dívidas. No coração de quase todas as cidades japonesas, escondidas atrás de fachadas coloridas e letreiros piscantes, existe uma indústria que movimenta mais dinheiro do que Las Vegas, Macau e todos os cassinos da América juntos, que já chegou a movimentar trilhões de ienes. Estou falando do pachinko, uma mistura de caça-níquel com pinball vertical. O pachinko é um fenômeno cultural, social e, acima de tudo, econômico. Hoje vamos mergulhar fundo nesse universo. Vamos desvendar seus segredos e entender sua história fascinante. O pachinko nasceu em 1920 como uma adaptação de brinquedos importados do Ocidente. Mas foi somente no pós-guerra, em meio à reconstrução, que o pachinko se popularizou. O Japão estava em ruínas e a população buscava formas acessíveis de entretenimento, tornando-se um passatempo comum para milhões de japoneses. Famílias coreanas que viviam no país, muitas das quais encontravam barreiras para entrar em outros negócios, encontraram no pachinko uma forma de sustento e ascensão social, proporcionando-lhes uma oportunidade econômica onde outras portas estavam fechadas. Logo em 1980 e 90, com a chegada das máquinas eletrônicas, o jogo se modernizou e as casas de pachinko passaram a ser templos do entretenimento adulto. As máquinas se tornaram sofisticadas, com telas digitais com gráficos elaborados e temas baseados em animes, mangás e celebridades. Essa modernização ajudou a manter o interesse dos jogadores e a atrair novas gerações. Para os turistas, as casas de pachinko parecem cassinos excêntricos. Por dentro, o som metálico das bolinhas forma uma atmosfera densa, hipnótica. Para os jogadores japoneses, no entanto, esses salões são quase tão comuns quanto uma loja de conveniência. Apesar da lucratividade, o vício no jogo se tornou um problema de saúde pública na sociedade japonesa. A regulamentação da indústria também passou por diversas fases. No Japão, jogar por dinheiro é ilegal. O governo japonês, ciente do potencial de vício e dos laços com crime organizado, implementou leis e regras para controlar o setor. Mas o pachinko encontrou uma brecha legal da troca de prêmios por dinheiro em lojas externas. Foi uma forma de contornar a proibição direta do jogo de azar, mas a fiscalização e as restrições aumentaram ao longo do tempo. No auge, havia mais de 18 mil salões espalhados pelo Japão. Hoje, são pouco mais de 7 mil, ainda assim, empregando centenas de milhares de pessoas, desde atendentes a técnicos especializados, fabricantes de máquinas e empresas de publicidade. Apesar de seu peso econômico, o setor raramente aparece em estatísticas globais de entretenimento. Parte dessa invisibilidade vem do próprio Japão, que evita promover uma imagem associada ao jogo de azar. O pachinko carrega um lado sombrio. Durante décadas, foi um território de influência para a Yakuza, a máfia japonesa, que controlava segurança, crédito e até a distribuição de máquinas. Embora o setor tenha se afastado formalmente dessas conexões, a reputação persiste. O vício em pachinko é um problema sério no Japão. Milhões de pessoas são consideradas viciadas ou em risco de vício, o que leva a problemas financeiros, familiares e até mesmo de saúde mental. A facilidade de acesso e a natureza viciante do jogo contribuem para uma realidade sombria. Mas por que as pessoas jogam? Para muitos, o pachinko oferece um escapismo, ou seja, fugir da realidade, da rotina diária, do estresse do trabalho e das pressões sociais. É um lugar onde podem se perder no som e na ação, buscando uma emoção, uma chance de sorte. Para alguns, é até uma forma de comunidade, um lugar para encontrar outros jogadores. O cérebro possui um sistema de recompensa que libera dopamina, um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação. Mesmo antes de um resultado positivo, a expectativa de ganhar, mesmo que rara, ativa o sistema de recompensa, criando um ciclo vicioso que pode levar à compulsão. Nos últimos anos, a indústria vem enfrentando desafios constantes, com novas leis que limitam o potencial de ganhos das máquinas. Além disso, os jovens preferem jogos online ou outros tipos de entretenimento, e a pandemia acelerou o fechamento de casas de pachinko. Recentemente, foi aprovado a legalização de cassinos no Japão, que pode representar uma ameaça potencial para as casas de pachinko,
embora ainda em fase inicial ou incerto. Para a economia do país, esse tipo de negócio é muito bom, já que o governo japonês estima que essa indústria movimenta quase 30 trilhões de ienes por ano, além de empregar mais de 300 mil pessoas. O pachinko é um paradoxo japonês, ao mesmo tempo visível e invisível, massivo e marginal, legal e ilegal. Para quem olha de fora, é difícil entender como um simples jogo de bolinhas sustenta uma das maiores economias ocultas do mundo. Para quem joga, no entanto, essa não é a pergunta importante. Você já conhecia essa indústria? Qual aspecto mais te surpreendeu? Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com quem gosta de jogos de azar e que precisa conhecer essa fascinante parte do Japão. Até a próxima e obrigado por assistir!